Olá, na aula de hoje vamos falar sobre a fiscalização decorrente do sistema CREA-CONFEA. A fiscalização são responsabilidades independentes e inconfundíveis entre si, decorrentes de fatos ou atos distintos, ou ainda de um mesmo fato ou ato ligado à atividade que o profissional está exercendo. O objetivo da fiscalização é verificar o exercício e atividade profissional da engenharia e da agronomia nos seus níveis superior e médio, de forma a assegurar a prestação de serviço técnico ou execução de obras, com a participação de profissional habilitado e observância de princípios éticos, econômicos, tecnológicos e ambientais compatíveis com as necessidades da sociedade. Então, esse objetivo é um objetivo geral para todos os profissionais, para toda a área profissional que abrange o CREA e CONFEA. A fiscalização ela deve ser coercitiva, mas sempre apresentar um caráter educativo e preventivo. Sob o aspecto coercitivo, a fiscalização ela deve ser rigorosa e célere. Quanto aos aspectos educativo e preventivo, ela deve orientar os profissionais, órgãos públicos, dirigentes de empresas e outros segmentos sociais sobre a legislação que regulamenta o exercício das profissões abrangidas pelo sistema CONFEA-CREA e os direitos da sociedade. O CREA existe para defender a sociedade e garantir o exercício profissional a quem possui habilitação. Os agentes fiscais, eles atuam de forma orientativa, agindo de maneira punitiva em última instância. Estão sujeitos à fiscalização as pessoas físicas, leigos ou profissionais e pessoas jurídicas que executam ou constituam para executar serviços ou obras de engenharia. Com o exercício diário da sua profissão, surgem responsabilidades em maior ou menor incidência, às quais não se pode fugir. Tais responsabilidades se enquadram em 4 modalidades: ético-profissionais, civis, penais ou criminais e responsabilidades trabalhistas. Então, nós citamos essas responsabilidades e algumas outras responsabilidades na aula anterior. O objetivo aqui é dizer agora como se dá a fiscalização em cada uma dessas responsabilidades do engenheiro e dos profissionais segundo o CREA-CONFEA. Em relação à fiscalização da responsabilidade ético-profissional, é a que se estabelece entre o profissional e o poder público através do sistema CONFEA-CREA. Significa que o poder público, por extensão à comunidade, sente-se prejudicado toda vez que houver uma infração nesse âmbito. Essa responsabilidade deriva de imperativos morais, de preceitos regedores do exercício da profissão e do respeito mútuo entre profissionais e suas empresas. Para isso, existe uma legislação específica prevista nas leis de número 5.194 e 6.496, complementadas por resolução do CONFEA e pelo Código de Ética, que definem e caracterizam os tipos de infrações e estabelecem as penas cabíveis para cada tipo de infração. Então, mais para frente, em aulas futuras, nós vamos ver com mais detalhes essa legislação. Quando praticado um dano, este requer reparação pelo profissional. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, mesmo reformas, o empreiteiro de materiais de execução, ele responderá durante o prazo irredutível de 5 anos pela solidez e pela segurança do trabalho realizado. Assim, em razão dos materiais, como também do solo. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser ação contra o empreiteiro nos 180 dias seguintes ao aparecimento do vício. Ou seja, a partir do momento que é observado o dano, esse deve ser delatado num prazo de 180 dias para que ele seja reparado. Tá? Então, se não for cumprido esse prazo, ele não vai ser reparado. O prazo quinquenal dessa responsabilidade é de garantia e não de prescrição.
desde que a falta de solidez ou de segurança da obra apresente-se dentro de 5 anos de seu recebimento, a ação contra o construtor e demais participantes do empreendimento subsiste pelo prazo comum de 20 anos, a contar do dia em que surgiu o defeito. Qualquer infração caracterizada como crime ou contravenção torna o profissional responsável criminalmente, impondo-lhe penas, de acordo com a gravidade, que variam desde a perda da liberdade, como reclusão, detenção ou prisão simples, a outras de natureza pecuniária, como multas, ou de restrição ao exercício de um direito ou de uma atividade, como por exemplo, as interdições. As infrações podem ter também agravantes. Se forem cometidas com a intenção de sua ocorrência ou sabendo o agente causador do risco de sua prática, mesmo desconhecendo o resultado, a infração ela será dolosa. Quando, porém, decorre de um ato de imprudência, imperícia ou negligência, em que se caracteriza a falta de intenção do causador e excluído o conhecimento do risco de sua prática, a infração ela é culposa. É esta última a de maior incidência na atividade profissional. Responsabilidade trabalhista são quaisquer responsabilidades decorrentes de relações contratuais ou legais, assumidas com os empregados que realizam o serviço, bem como as obrigações provenientes do trabalho e previdenciárias em relação aos empregados. Todas essas responsabilidades serão fiscalizadas pelo agente fiscal. Ele é o funcionário do Conselho Regional designado para exercer a função de agente de fiscalização. Ele deve ser lotado numa unidade encarregada da fiscalização do CREA e vai atuar conforme as diretrizes e as determinações específicas traçadas e decididas pelas câmaras especializadas. Por hoje é só e até a próxima.